Seguinte, são 2 vídeos que eu tô lançando agora às 5 da manhã, porque aparentemente o patrão ficou maluco. Quem é o patrão? Sei lá, as notícias do Fluminense aí no geral. Então eu só queria deixar claro, tem esse vídeo, mas tem um outro vídeo também. Então clica aqui no canal, aperta aqui embaixo assim onde tá Raiz Tricolor, vão aparecer os 2 vídeos aí, você aperta em vídeos pra poder assistir. Tem 2 vídeos com muita notícia. Neste vídeo aqui, eu irei falar sobre Nathan e Gabriel Suasso, beleza? Lá no outro, eu tô falando sobre Fernando Diniz na seleção e a questão do Fluminense se alinhando ao Flamengo nas cotas da férias, uma doideira, enfim, isso tá lá no outro vídeo. Aqui eu vou falar de Nathan e de Gabriel Suasso, isso porque o GE trouxe 2 matérias muito esclarecedoras, feitas pelo Thiago Lima, nesse domingo à noite. Exatamente, você tá vendo isso daqui na segunda, de manhã, de tarde, mas tudo saiu no domingo à noite. Então chegando da igreja, uma live preparada já com fio, a gente fez uma live beneficente, tava uma doideira, e vi todas essas notícias. Então, vamos lá. Eu vou gravar, vou falar aqui isso tudo sobre essas notícias. Vou não só... Vocês sabem, né? O diferencial aqui do canal é que a gente traz notícias exclusivas, então, mas analisa também todo o processo e todas as situações. Por exemplo, Nathan tá renovando e o Gabriel Suasso não vem mais. Depois da vinheta a gente conversa mais sobre isso. Vambora. Bem, seja bem-vindo, você guerreiro e você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente poder dar uma olhada. E esse daqui eu vou tomar a liberdade de fazer algo que eu não costumo muito fazer aqui no canal, que é de abrir a matéria do GE. Globo aqui pra gente ir acompanhando lendo, ok? A matéria é intitulada Pedida de Suasso, Gabriel Suasso, lateral esquerdo, assusta e Fluminense desiste do chileno. Lateral esquerdo retorna de férias e faz contraproposta considerada muito alta. Essa matéria é do Thiago Lima, publicada à noite, na noite desse domingo. O Fluminense desistiu de contratar Gabriel Suasso, lateral esquerdo da seleção chilena, e que está em fim de contrato com o Colo-Colo do Chile. Havia entrado no radar do Tricolor na semana retrasada, quando a diretoria apresentou uma proposta oficial. O valor não empolgou o empresário do jogador. Lembra? A gente já falou disso daqui, o valor não tinha empolgado e eu tinha chutado, falei, cara, só pra finalizar aqui o parágrafo, né, e o Ala demorou a responder porque estava em férias no Caribe. A resposta veio nesse domingo. Lembra quando eu falei aqui, vocês vão lembrar, porque acho que foi um dos últimos vídeos que eu falei, olha só, quando a proposta não empolgou, por quê? Porque o Gabriel Suasso tá esperando a Europa. E se o Fluminense chegasse com uma proposta forte, o valor que eu citei foi isso, 700, 800 mil reais. Pô, seria o maior salário do elenco para um lateral esquerdo, que é uma aposta, ele é promissor, mas promissor significa que ainda não é uma aposta. Seria o maior salário do elenco por 25 anos, ele tem 4 convocações para a seleção, né, pelo que a galera mencionou e pelo que eu achei de pesquisar também. Então, assim, é meio que um John Arias, né? Não fazia parte da seleção antes, tá fazendo parte da seleção após a não classificação do Chile. Então, assim, é muito dinheiro. Então, se o Fluminense fizesse isso tudo, seria 150 mil dólares. Na Europa, 90% dos clubes pagariam mais do que isso. Então, assim, fazia sentido o Suasso não ter se agradado da proposta. Só que o Fluminense também, por outro lado, não podia ficar esperando não vir proposta da Europa e o Suasso aceitar essa proposta do Fluminense. E aí correu o risco dele não aceitar a proposta do Fluminense e o Fluminense ficar sem lateral esquerdo, porque precisa ir ao mercado. Bem, ele respondeu já nesse domingo. A notícia foi divulgada pelo canal Sentimento Tricolor, aqui no YouTube mesmo, e foi confirmado pelo GE, que apurou detalhes. Suasso fez uma contraproposta considerada muito alta no Fluminense, que fez uma nova oferta com um valor intermediário entre as 2 propostas. Porém, o Ala e seu empresário recusaram. Com isso, a diretoria tricolor saiu da negociação. Então, vamos lá, tá? Vamos estabelecer aqui a lógica da negociação. Aqui já começa mais destaques e tal sobre o jogador em si, coisas que a gente já falou. O Fluminense vai em busca de outro nome para a posição e está mapeando o cenário brasileiro e sul-americano, mas Fernando Diniz está pedindo cautela com os possíveis alvos. A lateral esquerda é tida como a posição mais carente no mercado e o técnico gostou demais do que viu do Alexander, do que Alexander entregou no final da temporada. Ele considera que o jovem mostrou personalidade e deu conta do recado. Vamos lá. Só pra gente definir e finalizar aqui essa questão do Gabriel Suasso. Aquela passada de régua. A proposta do Fluminense... Vou chutar valores aqui, tá? Porque eu não tenho informações sobre isso. Então vou
Vamos botar que o Fluminense se ofereceu 300, 400 mil, que é um salário alto. Por exemplo, o Cristiano é uma contratação que a gente reclama muito, e com razão, em que foram gastos um valor muito alto, etc. Só que o Cristiano a gente pagou para tirar ele do Sheriff e paga o salário dele. Essa conta dá em torno de 400 mil, 450 mil por mês até o final de contrato. Sim, já contando os 8, 7, 9 milhões, isso contando 1,4 milhão de euros, contando a compra dele mais o salário, dá cerca de 450 mil reais por mês. Se a gente, o Gabriel Suasso, a gente não precisa pagar o Sheriff, a gente precisa pagar quem? Ao Gabriel Suasso, porque ele é dono do próprio passe, porque ele tá sem contrato. Então, dentro dessa lógica, a gente pagaria a mesma coisa no Gabriel Suasso do que no Cris Silva se a gente pagasse 450 mil reais por mês nele. A mesma coisa, seria a mesma coisa. Só que, numa matéria do Saudações Tricolores, eles destacaram que o Gabriel Suasso pediu cerca de 150 mil dólares por mês. Eu até achei engraçado que foi o exato exemplo que eu dei na live. E não, eu não escondo notícia de vocês, não. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Enfim, então eu não sabia do valor. 150 mil dólares, que dá algo em torno de quase 800 mil reais por mês. Foi o exato exemplo que eu dei. O Saudações Tricolores trouxe esse detalhe de que esse seria o valor. Ou seja, a gente estaria contratando pelo dobro do Cristiano. Óbvio que nesse momento, você está falando, e agora eu vou dar uma passada de régua aqui final, eu queria o Gabriel Suasso. É uma posição escassa, seria um jogador jovem, sul-americano, que já faz com que aquele hate, aquele ódio inicial da torcida, que pode sim prejudicar o jogador, mas é inconsciente, né? Não dá pra gente querer controlar a opinião da massa. É óbvio que eu queria essa contratação. Então tem um cenário geral, lateral um pouco promissor mesmo, com possibilidade de evoluir e tal. Só que assim, 800 mil reais por mês, na matéria do Saudações, não diz quanto tempo seria por quanto tempo seria o contrato. Mas a gente imagina que uma contratação dessa, quando você pega um jogador de graça, você está pagando esse valor e etc., você estenderia esse contrato, seria, vou chutar aqui por baixo 3 anos, tá? 3, 4 anos. Então seria de papo de 25, 26. Como o Fluminense, por exemplo, fez com o David Duarte, num nível bem menor. Então assim, quando a gente chega nesse ponto do Gabriel Suasso, mas pagar a mesma coisa que o Cris Silva, vou pagar o dobro do Cris Silva, ele vai jogar o dobro do Cris Silva. Claro que vai. Claro que vai. E a diretoria do Fluminense sabe que errou com o Cris Silva. Sabe que errou naquela compra. E agora vai ter que lidar com essa crítica. Essa crítica faz sentido, tá? Reclamar da compra do Cris Silva e com a compra do Cris Silva faltou dinheiro pra agora, faz sentido. Sim, faz sentido sim. Porque é uma contratação que desde cedo pareceu meio assim, pareceu ser do Gabriel Suasso, desde cedo ela parece promissora e poderia dar errado, porque claro que poderia dar errado. A contratação do Cris Silva desde cedo pareceu uma aposta muito alta, com um retorno... O retorno não condizia com o valor da aposta que ele estava fazendo. E se concretizou como algo que poderia ter sido ruim e foi ruim. Agora, não dá pra gente, só porque pagou no Cris Silva, querer que o Fluminense gaste mais uma vez um dinheiro extremamente alto numa aposta. O Gabriel Suasso é uma aposta com a odd baixa? Claro que é. Não xbet, inclusive, aqui embaixo. Você também tem... Cara, que link, hein? Eu mereço o seu clique aqui embaixo e o cadastro só pelo link que eu consegui fazer aqui, tá? Pô, lá na 1xBet tem odds baixas também e tem odds altas. As odds altas são muito mais interessantes, como, por exemplo, apostar que o Marrocos vai passar para a final da Copa do Mundo, seria algo muito legal. O link tá aqui na descrição, se cadastra lá e usa o meu cupom, que eles dobram o valor que você depositar. Feito o link aqui já e feito o anúncio, isso foi um anúncio? Será? Foi. Então assim, dentro dessa lógica, querer dizer que a investimento em Cris Silva não tem nada a ver? Tem a ver, ponto. Agora, querer justificar a contratação do Gabriel Suasso por um valor fora da realidade, vamos lembrar, ele tem 25 anos. Ele faz 26 anos. É outro que também... E vamos lembrar de outra coisa. Não, mas dava pra contratar ele, jogar bem e vender pra Europa. Dava, né? Ele tá agora de graça, entre aspas, né? Porque ele vai cobrar só as luvas. Tá aí, ó, soltinho no pagode, sem nenhum clube travando ele e a Europa. Tá pagando quanto nele? É complicado. Poderia vir pra cá e voar e ser vendido. De fato, pode acontecer isso ele ir pro Fortaleza depois. Apesar do Fortaleza já falar também que não paga esse valor. Então, assim, não justifica. Um erro não pode justificar o outro.
Vamos ver quem são os próximos nomes. Talvez a gente chegue ao final da temporada lamentando e dizendo que era pra ter pago 700 mil no Gabriel Suasso mesmo. Torço pra que, na verdade, isso não aconteça. Vamos falar do Natan, porque o assunto é um pouquinho mais rápido. Também, segundo a matéria do GE. Globo, Natan, exatamente, Natan encaminhou sua renovação com o Fluminense. Exatamente. Não é uma compra, não é nada disso. O Atlético Mineiro simplesmente aceitou o que o Fluminense queria, um novo empréstimo. A matéria também é do Thiago Lima. Essa daí foi divulgada... eu tô lendo a matéria do GE, tá? Só pra deixar claro. Mas essa informação inicialmente, assim como a outra também foi divulgada por terceiros, essa também foi divulgada por outro, mas eu tô lendo a matéria do GE, porque ele tá ali mais fácil e tal de ser lido e de eu lembrar os pontos principais. Essa foi divulgada pela Rádio Itatiaia. Natan, vamos lá sobre a situação de Natan. O Fluminense queria renovar o empréstimo. O Atlético Mineiro queria vender o jogador. Se não é pra vender, não volta. Se não vender, é pra voltar. Bem, não vendeu, o Fluminense obviamente não ia pagar, e já o Atlético Mineiro também não pegou de volta, né? Querendo ou não, é um pezinho na folha salarial deles, e que não teria muito uso por lá, aparentemente é isso que eu imagino. Daí, a diretoria do Fluminense tem negociações já avançadas com o Atlético Mineiro para renovar este empréstimo por mais uma temporada. Bem, qual que é vamos lá, prós e contras de Natan. Eu sempre gosto de aqui no Giro de Notícias colocar prós e contras. Prós de Natan. Já tá entrosado com o time, já tá entrosado com o elenco, não existirá adaptação. Qualquer contratação nova, a gente teria esse risco de adaptação. É risco bobo, tá? Desde risco de a gente puxar um John Arias, a avó dele falecer e ele tá aqui sozinho, como foi o Fernando Pacheco. Puxa ele de lá, vem a pandemia, ele não pode sair de casa, ele tá sozinho, não veio com a família, tava sozinho dentro de um hotel. Depressão, problemas sérios, e deu errado. Até problemas mais normais se acontecer, como, por exemplo, ele vir pra cá, ter uma confusão, ter um racha, a família não se adapta ao Rio de Janeiro e tal, coisas que acontecem mais corriqueiramente. Bem, Natan a gente não tem isso, a gente sabe exatamente o que esperar de Natan. E esse é um dos contras. O segundo ponto, um pró também é que Natan já foi reserva nesse time, já aceitou de boa, já lidou de bem com a reserva, a gente não viu Natan com problemas e tal, extracampo. Se tivesse, o Fluminense não ia renovar. Agora, vamos pros contras. O salário é alto para um banco, 400 e poucos mil. É óbvio, o Fluminense tá querendo competir numa parte mais alta do que é o padrão nosso. Lembra aquilo que eu sempre falo aqui no canal, que às vezes a gente tem cabeça de pobre, cabeça de time pobre, que é bem assim, não, a gente já tem fulano, não precisa de Natan não, mas a gente precisa de reserva, sim, a gente precisa de reservas. E reservas dessa posição às vezes custam um salário mais alto assim mesmo. Ponto. Esse é um contra, foi quase que um a favor, mas esse é um contra, que é, Natan é um salário alto. E ele não entregou algo condizente com esse salário em 2022. Pode entregar em 2023? Pode, ele não ficou muito longe, porque essa posição também é meio inflacionada. Assim como o centroavante é inflacionado, por causa dos gols, essa posição de meia de ligação, ela é um pouco inflacionada, porque tá mais perto do gol, se destaca, etc. E quem se destaca é muito fácil. A Europa gosta muito dos pontas e desses jogadores, que são pouquíssimos que se destacam hoje no Brasil. Natan chegou a jogar de ponta em alguns momentos, o Matheus Martins saiu agora, mas deve ter a contratação de um novo atacante de lado, e considerando que o Marrone tem contrato até o meio do ano, vai sim ser bom ter Natan no elenco. Qual que é o principal contra de Natan? Na verdade são dois, mas um é muito mais pessoal. O custo, como eu falei, é um salário alto, se eu não estou enganado é 430 mil o salário de Natan para ser pago por mês pelo Fluminense. Então é um valor alto, só que vou botar um asterisco nesse contra aqui. O salário é alto, mas o Fluminense quer competir com times acima. E aí é só, assim, isso vai ser um problema se o Fluminense for rebaixado. Vai ser um problema num nível que você não tem ideia, assim. Cair na primeira fase da Libertadores já ganhou um bom dinheiro, depende do orçamento que a gente... Esse é um outro ponto importante, tá? Época de contratação, de negociação, elas tinham que vir juntinhas com o orçamento já. Pra gente ter noção, após as contratações, renovações, etc, já tá lá, ó, pá, orçamento publicado e a gente já sabe quanto o Fluminense espera. Porque o Fluminense no ano passado, por exemplo, montou um time gastando mais do que a gente imaginava, a gente foi ver depois e tinha metas ali que... essas metas aqui são preocupantes, hein? Olha essas quartas de final de Copa do Brasil, olha essa primeira fase de Libertadores que a gente não alcançou e tal. No final dos contos, a gente até alcançou as metas, mas teve que, né, o dinizismo teve que rolar solto. Então, quero ficar de olho nisso daí, com como vão justificar isso tudo. O segundo contra de Natan, que eu falei que é mais pessoal, é o fato dele, né, assim, ele tava meio blasé no final do ano, né?
Só eu que percebi isso? Comenta aí embaixo. A galera que chegou até aqui no final do vídeo, os 14 minutos, comenta aí embaixo. Natan não tava meio murrinha no final do ano? Era só eu que tinha essa impressão? E aí, não sei, isso me tira um pouco da confiança. Pode ser impressão só minha. Enfim, torço pra dar certo, mas como falei, tem prós e contras essa renovação. Não é cravada, não. Tamo junto, até a próxima. Vai lá assistir outro vídeo, valeu!